Sabe quando a gente pega um texto, uma obra, e à primeira vista parece simples, talvez até um pouco repetitivo? Sim, acontece muito. A primeira epístola de João é um caso clássico disso. Ao longo dos séculos, nossa, não faltaram críticos que viram nela sinais de, sei lá, limitação mental, uma certa pobreza de vocabulário. Teve gente que foi mais longe, né? Chegaram a falar em debilidade infantil. Exato. E é chocante pensar nisso, porque Porque é uma primeira impressão que se desfaz completamente quando a gente mergulha de verdade no texto. O que emerge não é fraqueza, de jeito nenhum. É, na verdade, um dos textos mais geniais e bem amarrados de todo o Novo Testamento. E qual é a virada de chave? A grande virada de chave é perceber que a estrutura dele não é uma linha reta, tipo uma lista de argumentos. Ela é cíclica. Pensa numa espiral que vai se aprofundando a cada volta. Uma espiral. Gostei da imagem. E é exatamente essa a nossa missão hoje, então. Desembaraçar essa espiral. A gente vai explorar como o autor revisita 3 temas centrais, o que a nossa fonte principal, o estudo do Robert Law, chama de os 3 testes da vida. Isso. E ele revisita de forma cada vez mais profunda. E o mais importante, a gente vai entender por que essa repetição não era um deslize, mas sim uma arma teológica, uma estratégia super precisa e poderosa para combater uma heresia que ameaçava, assim, implodir as primeiras comunidades cristãs. Para começar, o próprio estilo da escrita já dá uma pista. Embora o texto seja em grego, a cadência, o ritmo, a batida, tudo soa profundamente hebraico. Ah, é? Lembra o quê, mais ou menos? Lembra muito a poesia da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, tipo Provérbios, alguns Salmos, e isso fica muito claro no uso constante de paralelismos. Peraí, então a gente está lendo um texto em grego, mas que tem uma alma hebraica. Como isso funciona na prática? Onde a gente consegue ouvir essa batida diferente? Exatamente. É como se ele pensasse em hebraico e escrevesse em grego. A gente ouve essa batida em frases que vêm em pares, os dísticos, ou em trios, os trísticos. Certo. Às vezes a segunda linha completa a primeira, o que a gente chama de paralelismo sintético. Outras vezes ela se contrapõe num paralelismo antitético, sabe? Criando um contraste bem forte. Me dá um exemplo concreto. Um exemplo perfeito é o finalzinho da carta, lá em 5:18-21. A organização das frases alternando entre duplas e trios é tão artística que fica óbvio, sabe? Nada ali é por acaso. Aquilo foi composto, foi arquitetado. Ok, vamos então entrar nessa arquitetura. Se não é aleatório, mas organizado em ciclos, que ciclos são esses? E quais são os temas que ficam voltando como um refrão que ganha mais força cada vez que é cantado? A epístola inteira gira em torno de 3 testes fundamentais. O autor usa esses 3 filtros repetidamente para ajudar a comunidade a discernir a vida cristã autêntica da imitação. 3 filtros. Quais são? O primeiro é o que a gente pode chamar de teste da conduta ou da retidão. Basicamente a sua vida moral, as suas ações, correspondem ao que você diz que crê. Certo. A prova prática, a coerência. E ele fala o tempo todo sobre amar o irmão. Imagino que essa seja outra chave importante. Precisamente, esse é o segundo, o teste do amor. Para o autor, o amor fraterno, o amor concreto, não é só uma boa ideia. É a principal evidência de que a natureza de Deus está em alguém. Sem amor, a fé é vazia. Ok, conduta e amor. E o terceiro? E por fim, o terceiro é o teste da crença. Esse é mais teológico, focado na confissão correta sobre quem é Jesus. E o ponto central aqui era acreditar que ele veio em carne e osso, que era plenamente humano. Conduta, amor e crença. Entendi. E a genialidade, então, não está só em listar esses 3 pontos, mas em como ele os entrelaça nessa espiral que você mencionou. Exato. É como se ele subisse uma escada circular, olhando sempre para o mesmo centro, mas de ângulos cada vez mais altos. É exatamente essa imagem. Vamos seguir essa escada, então. O primeiro ciclo vai mais ou menos de 1:5 até 2:28, o grande tema que é a comunhão com Deus, e ele aplica os 3 testes aí. Isso. Primeiro, a retidão.
A ideia de andar na luz, em contraste direto com andar nas trevas. Não dá para dizer que se tem comunhão com Deus se a vida é uma bagunça moral. É a coerência básica, né? A vida tem que bater com o discurso. Exato. Logo depois, ele aplica o teste do amor. Aqui, o contraste é entre amar o irmão e amar o mundo, que no contexto dele significa o sistema de valores que é oposto a Deus. Faz sentido. E por fim, o teste da crença. Ele fala dos anticristos que surgiram na comunidade e os identifica pela negação de que Jesus é o Cristo. A comunhão com Deus exige a confissão correta. Ok, essa é a primeira volta da espiral. Como ela se aprofunda no ciclo seguinte. O segundo ciclo, que vai de 2,29 a 4,6, eleva o tema. Agora é sobre a filiação divina. Já não é só sobre ter comunhão, é sobre ser filho. Ah, interessante. E os mesmos testes se aparecem, mas com outra profundidade. O teste da retidão agora é conectado à ideia de nascimento divino. A lógica é: quem é nascido de Deus pratica a justiça. É uma consequência natural da nova identidade. Entendi. A ação revela a origem. Exato. E o teste do amor fica incrivelmente visual. Ele sai da regra e vai para a imagem. O autor contrasta Caim, que ele chama de protótipo do ódio e do maligno. Nossa! Com Cristo, que é o protótipo do amor que dá a vida. Que imagem poderosa! Ele não está mais só dando um mandamento. Ele está pintando um quadro com os dois extremos da condição humana. É quase como dizer, de que lado da história você está? O lado que tira a vida ou o lado que a doa? Perfeito, é isso mesmo. E por fim, o teste da crença também se aprofunda. Agora ele é aplicado à capacidade de discernir os espíritos. Como assim? O Espírito de Deus, segundo ele, sempre vai levar à confissão central. Jesus Cristo veio em carne. Qualquer espírito que nega isso não vem de Deus. O teste ficou mais específico, mais afiado. Isso é de uma sofisticação impressionante. Não é repetição de jeito nenhum. É um aprofundamento progressivo. Ele está construindo o argumento camada por camada. Exatamente. Voltando aos mesmos pontos para reforçá-los com novas perspectivas e imagens mais fortes. E o terceiro ciclo? Como ele fecha isso? O terceiro ciclo, de 4,7 até o final, funciona como uma grande síntese. Ele pega as linhas que vinha tecendo e as amarra num nó bem firme. De que forma? Aqui, os testes do amor e da crença são apresentados como inseparáveis, quase fundidos. O texto diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E logo em seguida conecta isso à crença de que Jesus é o Filho de Deus. Ah, então no final, não dá mais para separar. A crença correta gera amor, e o amor verdadeiro é a prova da crença. Uma coisa alimenta e valida a outra. É a conclusão da espiral. A crença correta na identidade de Jesus é o que nos dá a vitória sobre o mundo e garante a vida eterna. Todos os temas anteriores convergem para esse ponto final, unindo tudo. Ok, a estrutura é brilhante. Mas isso nos leva à pergunta central. Por quê? Por que todo esse esforço? Por que essa arquitetura tão deliberada e essa insistência nesses 3 testes específicos? Qual era o incêndio que o autor estava tentando apagar? E aqui a gente chega no coração do drama. A epístola é um texto de batalha. O objetivo dela era combater uma forma primitiva de gnosticismo. Gnosticismo? Era uma filosofia que misturava elementos cristãos com um misticismo pagão e que na prática ameaçava dissolver a fé por dentro, sabe? A tradição antiga sempre associou o apóstolo João, em Éfeso, a um oponente específico chamado Cerinto, e as ideias dele batem perfeitamente com o que a carta está refutando. Certo. Gnosticismo. A gente ouve essa palavra, mas o que ela significava na prática para aquela gente? Quais eram as ideias que estavam causando tanto estrago? Basicamente, o gnosticismo que ele combatia se apoiava em 3 pilares muito perigosos. O primeiro era o que a gente chama de docetismo. Docetismo? Isso. Vem da palavra grega dokio, que significa parecer. Eles negavam a plena humanidade de Cristo. Como assim? Eles não acreditavam em Jesus? A heresia era mais sutil que isso. Eles diziam o seguinte: o Cristo, um ser espiritual, divino, puro, desceu sobre o homem em Jesus na hora do batismo. Mas, e aqui está o pulo do gato,
Esse espírito divino o abandonou antes da crucificação. Ah, entendi. Então, para eles, quem sofreu e morreu na cruz foi só o homem Jesus, um ser humano qualquer. A crucificação foi tipo um acidente de percurso dele, não o ato central do Filho de Deus. Exato. E isso muda absolutamente tudo. Esvazia completamente o significado do sacrifício. Completamente. O segundo pilar era um elitismo espiritual. Os gnósticos acreditavam que a salvação não vinha pela fé ou pela graça, mas por um conhecimento secreto e superior, a gnosis, que era acessível só a uma pequena elite de iluminados. É a clássica ideia de um clube secreto dos iniciados, né? Que obviamente se sentem superiores a todo o resto da comunidade, os cristãos comuns. Isso deve ter sido devastador para a unidade e para o amor entre eles. Com certeza. E isso nos leva ao terceiro pilar, que talvez seja o mais chocante, a indiferença moral. Como assim? Também chamada de antinomianismo. Eles pregavam um dualismo radical. O espírito é bom, a matéria e o corpo são maus. A conclusão lógica para eles era que o espírito, que é puro, não podia ser contaminado pelos atos do corpo, da carne. E o que isso quer dizer na prática? Que a conduta moral era irrelevante. O iluminado podia viver de forma totalmente dissoluta, pois o seu espírito permaneceria intocado. Espera um pouco. Agora eu tô vendo o tabuleiro de xadrez. A ficha caiu. Se os gnósticos diziam que a conduta moral não importa, o teste da retidão é um checkmate. Se eles se achavam uma elite arrogante sem amor, o teste do amor derruba o rei deles. E se eles negavam a humanidade de Cristo na cruz... O teste da crença é a resposta cirúrgica. O autor construiu um antídoto triplo, perfeitamente desenhado para o veneno que estava circulando. Perfeita a palavra. Cada teste é uma refutação direta e implacável. O teste da retidão, como você disse, desmantela a indiferença moral. A carta insiste, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, ponto final. Não existe fé autêntica que ignore a conduta. E contra o elitismo, o teste do amor confronta o elitismo de frente. A afirmação do autor é radical e demolidora. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Todo conhecimento secreto deles não valia absolutamente nada diante da ausência do amor prático. E o golpe final contra a ideia do Cristo visitante é o teste da crença. A insistência em confessar Jesus Cristo vindo em carne, lá em 4.2, era o ataque direto ao docetismo. E ele vai além no capítulo 5, quando diz que Jesus veio por meio de água e sangue. Água e sangue. Ou seja, ele estava presente e divino em toda a sua jornada terrena, do batismo na água até a morte na cruz com o sangue derramado. Isso torna a visão de Cerinto, de um Cristo espiritual que só pegou uma carona no corpo de Jesus, totalmente insustentável. Então, aquela obra que parecia simples, repetitiva, até senil para alguns, na verdade é uma peça de arte teológica, uma defesa brilhantemente arquitetada da fé, com uma estrutura em espiral que não só ensina a verdade, mas sistematicamente desarma uma heresia mortal, ponto por ponto. E o que eu acho mais genial é que o autor não se limita a denunciar o erro. Ele não fica só no "vocês estão errados". A estratégia dele é opor o que Robert Law chama de as plausibilidades perniciosas do erro, aquelas ideias erradas que parecem fazer sentido, com as verdades simples, sublimes e muito mais satisfatórias da revelação cristã. Ele eleva o debate. Isso. A resposta dele é: deixem-me mostrar uma verdade muito mais bela, coerente e poderosa. O material da nossa análise levanta um ponto muito interessante. O espírito e o temperamento gnósticos nunca morrem. Essa ideia de que um conhecimento especial, uma visão de mundo particular ou uma identidade que a pessoa se atribui pode colocá-la acima das exigências simples da moralidade comum e do amor concreto ao próximo, nossa, isso parece uma tentação que se recicla ao longo da história. Sem dúvida. E isso levanta uma questão provocativa para os nossos dias. Hoje, a gente vive num mundo inundado por ideologias e discursos que, muitas vezes, valorizam um conhecimento abstrato
ou uma identidade autoproclamada muito acima da conduta prática e do amor real pelo vizinho que pensa diferente. A pergunta que fica é: como esses três testes tão antigos, uma conduta íntegra, o amor em ação e uma crença ancorada na realidade histórica, ainda servem como uma ferramenta essencial para a gente discernir a verdade genuína de falsidades que só têm aparência de profundidade?